A gente vai estudar hoje o livro de Lamentações. E como eu disse, o livro de Lamentações é um livro curto, tem 5 capítulos só. Então hoje a aula vai ser mais curtinha também. Esse livro, cresce que foi... Caio, bom dia. Cresce que esse livro foi escrito por Jeremias, que o autor desse livro tenha sido Jeremias. E ele foi escrito de 586 a 585 a.C. Então ele foi escrito em um período curto. O local dele também é Jerusalém. O alvo também é chamar o povo e os reis ao arrependimento. A palavra-chave desse livro é lamento. E o versículo-chave é Lamentações 3:30. Lamentações 3:30. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Ou seja, está falando o que iria acontecer com o povo de Judá, né? Eles iam ser objeto de afronta, eles iam ser objeto de escárnio e eles iriam dar face, né, ao que afrontavam. E o livro de Lamentações é muito interessante, é muito triste, mas também tem partes muito bonitas que falam muito da restauração que Deus vai trazer ao povo. Esse livro, gente, ele acontece com o povo já no exílio. Os babilônicos vão invadir a Judá em 586 a.C. e eles vão exilar o povo, e esse povo vai para uma terra distante, que não é a deles. Então imagina assim, você ser tirado, né? Imagina vir pregadores e homens de Deus falando: olha, povo de Deus, se vocês não se arrependerem, povo do Brasil, vocês vão ser, sei lá, o Brasil vai ser invadido e vocês vão ser levados para, vamos dizer assim, o Iraque, para um país do Oriente Médio, né? E vocês vão para um lugar onde a língua é diferente, onde a cultura é diferente, onde os costumes são diferentes, a comida é diferente, tudo é diferente. Então os babilônicos, eles tinham dominado sobre a Assíria, e agora eles tinham domínio de uma vastidão de terra. Depois, se vocês entrarem no Google, vocês podem pesquisar lá, Império Babilônico. Vocês vão ver a dimensão daquilo, gente. É enorme, é muito grande. E eles dominam também, inclusive, Israel, porque Israel estava sob domínio da Assíria. E agora eles querem invadir Judá, porque Israel fica no norte e Judá fica no sul. Então eles dominam sobre a Síria tinha domínio sobre as 10 tribos do norte, e agora eles vêm invadir o sul para eles terem domínio sobre o sul também. E aí eles conseguem invadir, eles destroem Jerusalém, e eles conseguem levar as pessoas para o exílio, eles conseguem levar as pessoas para outro lugar, para outro país, né? Para países que a região da Babilônia, que a nação da Babilônia dominava. Então, tinha profetas que foram para a Babilônia mesmo, assim como Daniel. Tem profetas que, por exemplo, assim como Jeremias, fugiram para não serem exilados. Jeremias foi levado para o Egito para ele não ser exilado. Teve pessoas que foram para vários lugares. Então imagina, você ser despatriado, você ser tirado da sua pátria, da sua terra, e você ir para um lugar totalmente diferente, muitas vezes separado da sua família, e aí você é separado dos seus amigos, você não sabe o que aconteceu com quem, e você está num lugar que você tem que aprender outra língua, que você foi lá para servir, que você tem que pagar imposto, que você tem que obedecer um outro rei. Imagina isso, imagina essa situação, né? Quando a gente imagina como se fosse com a gente, quando a gente traz para a nossa realidade, fica mais fácil da gente entender a tristeza desse povo.
Porque não foi uma coisa assim, foi exilar. Não, foi uma coisa de muito sofrimento. Foi muito triste para eles viverem isso. Então, o que aconteceu? Jeremias vai escrever um livro de lamentações. Ele vai lamentar durante todo esse livro. São só 5 capítulos, mas se vocês lerem depois, são capítulos de muito sofrimento, é muita tristeza que é expressado. Então esse livro ele mostra bem o quão triste foi a situação deles, assim. O livro de Lamentações, ele tem 5 capítulos. Lamentações 1, ele fala da situação da cidade de Jerusalém, tem uma visão de fora. Lamentações 2 fala a sentença de Deus por causa do pecado. Jeremias vai falar com Deus, vai falar: Deus, o Senhor está nos castigando muito, a gente pecou realmente contra o Senhor e o Senhor está realmente sendo justo conosco, fazendo isso que o Senhor está fazendo. Lamentações 3, o sofrimento do profeta e a misericórdia de Deus. Já vem mostrando uma visão como se fosse a do próprio Deus, uma visão de cima, falando da misericórdia de Deus sobre o povo. Lamentações 4, a sujeição forçada do povo, que o povo é obrigado a se sujeitar aos babilônicos. E Lamentações 5, Jeremias vai suplicar pelo povo. Então ele fecha o livro fazendo uma intercessão, suplicando pelo povo, tá? Então esse é um panorama, é um esboço do livro de Lamentações. Se nós fôssemos resumir Lamentações em uma sentença, seria: o profeta apresenta por meio de poemas de lamento a situação de Jerusalém depois do juízo divino. Então ele vai falar como Jerusalém ficou, o que Jerusalém se tornou, não só Jerusalém, mas toda Judá, o que aquelas tribos se tornaram depois da invasão dos babilônicos. Tá? Então ele vem falando dessa tristeza, desse lamento, de quanto que foi triste o que aconteceu com eles. O livro de Lamentações, ele vai falar das lamentações de Jeremias, e ele fala que Jeremias usou poemas e que cada capítulo tem um assunto principal, como a gente já viu. E ele fala que ele usa acrósticos. É uma poesia composta em acróstico. O que quer dizer acróstico? Ele fala que cada bloco de versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, da primeira até a última, que ajudava na memorização. O alfabeto hebraico tem 22 letras. E ele fala que cada bloco de versículo, quando foi escrito em hebraico, começava com uma letra do alfabeto hebraico. Isso são os 4 capítulos. O capítulo 5 eu acho que não é em acróstico, mas o capítulo 1 a 3 eu tenho certeza que são acrósticos. Então ele escreve de uma forma que o povo possa memorizar. E por que o povo teria que memorizar uma coisa tão triste, né, gente? Um período tão triste, um período tão trabalhoso. Porque era um período que deveria ser lembrado, né? Deveria ser lembrado o que o povo passou quando se rebelou contra Deus, quando foi atrás de outros deuses, quando adorou outros deuses. Deveria ser lembrado isso no coração do povo, na memória do povo, para o povo não se esquecer do que acontecia com o povo quando eles se afastavam de Deus, quando eles se rebelavam contra Deus, tá? Então eles tinham que trazer isso à memória. Não é só coisa boa que a gente precisa ter na memória, a gente precisa ter os momentos difíceis também, e os momentos de, eu pequei, então Deus vai ser justo comigo, e isso aconteceu porque eu pequei, né? O povo ele ia lembrar: nossa, quando nós fomos exilados, quando eu fui para Babilônia, quando a minha família foi tirada da a terra prometida, da terra de Jerusalém, por quê? Porque nós pecamos, nós fomos atrás de outros deuses, nós nos envolvemos com coisas que não agradavam a Deus. Então Deus veio e fez justiça conosco. Então eles tinham que ter isso na memória para eles trazerem esse tempo e para eles não repetirem aquele pecado. Tanto que depois que o povo volta do exílio, volta para a terra prometida, eles não caem mais no pecado de
de idolatria, de ir atrás de outros deuses. Eles pecam por outras coisas, né? Eles pecam por outros pecados, mas eles não caem mais no pecado de idolatria. Esse exílio, esse tempo fora, esse tempo que eles sofreram, realmente os ensinou o quanto Deus odiava o pecado da idolatria, e isso ensinou eles a não mais pecar nisso. Tá? Isso é muito interessante. Então, Jeremias vem trazendo essas lamentações no livro dele. E aí ele fala que o ambiente é claramente Judá, e em particular Jerusalém. O conteúdo do livro, especialmente o lamento sobre a perda do rei de Judá. A situação é depois da conquista do reino de Judá pelos babilônicos em 586 a.C. e antes da volta e antes da reconstrução do templo, que foi em 516 a.C. Então esse livro foi escrito entre 586 a.C., que foi quando eles foram tirados de Jerusalém para a Babilônia, e antes de 516 a.C., que foi quando o templo de Jerusalém foi reconstruído. Tá? Então foi nesse intervalo de 70 anos que foi escrito esse livro. E aí ele fala assim que o profeta faz lamentações continuamente, e ele fala que o propósito de Lamentações foi cumprido na própria execução do livro e depois na sua aceitação por outros como um meio de conformar-se com a destruição de Sião, a destruição de Jerusalém. Primeiro, o livro afirma que a destruição e o exílio foram consequências justas do pecado. Em nenhum momento, gente, no livro de Lamentações, o profeta fala como se Deus tivesse sido injusto. Ele reconhece que Deus foi justo, que Deus foi justo ao castigar o pecado, ao falar, olha, eu avisei a vocês, se vocês não se arrependessem, durante anos os meus profetas têm profetizado que se vocês não se arrependessem, vocês seriam sim castigados, vocês seriam levados para outra terra. E agora está sendo o cumprimento dessa palavra, porque vocês não se arrependeram. Então ele fala, os profetas haviam repetidamente advertido Judá de que, se o povo continuasse a violar a aliança que Deus havia feito com eles, o julgamento aconteceria. Muito antes de Jeremias, Amós, que é um profeta que a gente vai ver mais para frente, falou sobre o dia do Senhor contra o seu povo. E esse dia havia chegado. O dia do Senhor contra o povo de Jerusalém havia chegado. Os profetas haviam recorrido aos princípios da aliança, expressos mais enfaticamente em Deuteronômio, os quais estabelecem uma forte ligação entre a fidelidade do povo ao Senhor e a sua permanência na terra prometida. Em parte, o propósito do livro era justificar a punição de Deus imposta a Judá e defender os profetas que haviam anunciado o julgamento com antecedência. Então ele fala, se vocês quiserem depois ler Deuteronômio 28, vem falando muito bem dessa coisa de bênção e maldição. Né? Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês desobedecerem, vocês serão castigados, vocês serão punidos pela desobediência de vocês. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Judá. Eles foram desobedientes e vieram profetas e falaram, anunciaram, e Deus falou, e Deus exortou, e Deus avisou, e eles não se arrependeram. Então Deus vem e traz a justiça sobre eles. Segundo, esse livro expressa forte resistência emocional ao julgamento de Judá. Teria sido excessivo o julgamento de Deus sobre o seu povo? Vamos ler lá, Lamentações 2, 20 a 22. Lamentações 2, 20 a 22. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os matastes no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedaste. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Olha que
que trecho forte, né? E todo esse capítulo 2 é bem forte. Então ele fala, as mulheres vão consumir o fruto do próprio ventre. Gente, ele está querendo dizer o quê? O cerco será por longo tempo, tão forte, que as mulheres vão começar a comer os seus próprios filhos, porque elas não têm alimento, e os filhos não sobrevivem, e elas vão começar a comer os próprios filhos para não morrerem. Olha a que ponto chegou o povo de Jerusalém, o povo escolhido de Deus. Né? Eles chegaram a um estado de desespero tal, o cerco foi tão forte, foi por tanto tempo, que eles começaram a comer os filhos deles, eles não tinham mais alimento, eles não tinham mais ao que recorrer, e era o juízo de Deus sobre eles. Olha que forte, olha que pesado esse livro traz para nós. E aí ele fala, teria sido Deus excessivo com o julgamento sobre o seu povo? Seria certo ele se comportar como um inimigo do seu próprio povo? Seria certo Deus se comportar como inimigo do próprio povo dele, gente? Entesou o seu arco, qual inimigo, firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Ele fala que Deus, como inimigo, firmou a sua destra, derramou o seu furor, destruiu tudo que era formoso à vista. Olha que triste, olha que forte. Essas expressões honestas tornaram um livro poderoso na sua época e o fazem poderoso ainda hoje, quando sentimentos de angústia e de abandono novamente permeiam a alma. Então ele lamentou diante de Deus, falou, Senhor, olha o que o Senhor está fazendo conosco, olha o quanto nós estamos sofrendo, olha, as mulheres estão comendo seus próprios filhos, o fruto do seu ventre, o Senhor está se comportando como um inimigo nosso. Senhor, o Senhor é o nosso inimigo, o Senhor se tornou o nosso inimigo. Então, primeiramente, ele vem falando que Deus é justo quando ele traz castigo. Segundo, ele vem falando que ele vem expressando esses sentimentos de Deus, como o Senhor está sendo pesado conosco, como o Senhor está pesando a sua mão conosco. E aí ele vem mostrando como é difícil ele aceitar esse julgamento de Deus. Difíceis emocionalmente, porque ele perdeu tudo que ele tinha, gente. As pessoas que moraram lá perderam suas casas, perderam seus bens, perderam tudo. Teve muita gente que perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha. E foram morar em outra terra, em outra língua, pagar imposto e não sei o que, e sofrer em outro lugar. Olha como que... Imagina o emocional dessas pessoas. Então, na segunda coisa que o livro vem mostrar pra gente é isso. Essa resistência emocional do profeta contra o julgamento de Deus, frente ao julgamento de Deus. Ele viu tudo aquilo, ele participou de tudo aquilo, e isso gerou uma angústia nele. Né? Isso vem mostrar bastante essa angústia. Ele expressa essa angústia. Terceiro, o livro afirma que o Senhor ainda é um Deus de misericórdia e fidelidade. Dos versículos 22 ao 36 do capítulo 3, a gente vai ler isso. É muito bonito esses versículos. Só acabar de ler isso aqui. Lamentações expressa uma fé sincera de que o exílio terá um fim. Então ele sabe que está sofrendo, ele sabe que está sendo difícil, mas ele sabe que terá um fim. Também expressa a esperança de que haverá reparação para a culpa de Judá e que os inimigos serão julgados pelos crimes que cometeram contra o povo. Então ele sabe que eles estão sofrendo, mas que esse sofrimento vai acabar, e que quem impôs o julgamento sobre eles, que quem impôs o sofrimento sobre eles, as nações que Deus usou para impor o julgamento sobre eles, o sofrimento sobre eles, também serão julgados por Deus, porque Deus é justo. E como o povo, aquele povo idólatra, aquele povo, os babilônicos que não temiam a Deus, os assírios que não temiam a Deus, o Egito que não temia a Deus, Deus vai julgar todas essas nações depois. Deus não vai deixar assim do jeito que está. Deus não vai falar, agora Israel, você sofreu, volta para sua terra, está tudo bem. Não, as nações que impuseram carga sobre o povo de Deus também serão julgadas. Então, ele fala que
a miséria que eles estão vivendo, a luta que eles estão vivendo vai ter um fim, eles vão voltar para a terra prometida e essas nações também serão julgadas. Essa esperança reflete uma compreensão da soberania de Deus sobre todas as nações, uma soberania que assegurou o cumprimento de todas as suas promessas pactuais. Então, Deus tinha feito uma aliança com o povo dele. Deus ainda tinha uma aliança com o povo de Israel. O povo de Israel ainda era o povo de Deus. E Deus cumpriu essa aliança. Então, gente, quando nós estivermos desesperados, nós podemos olhar para o livro de Lamentações e ver essa questão da soberania de Deus. Deus ainda é soberano, né? Com coronavírus, sem coronavírus, com, sei lá, com qualquer coisa que aconteça nesse mundo, Deus é soberano. Deus está à frente de todas as coisas. E o Jeremias viu isso em meio ao turbilhão que ele estava passando, em meio àquela luta terrível que ele estava passando. Ele reconheceu a soberania de Deus. Então vamos ler lá. 3, 22 a 36. Ele vai falar da esperança do auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha o contexto em que ele fala isso, gente. É o contexto de ir para o exílio, é o contexto de estar sendo perseguido pelos inimigos, e ele fala isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, é isso, em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se o que de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo. Subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Então ele vem até aqui. Olha que interessante que ele fala. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Às vezes nós achamos que Deus tem prazer em afligir o filho do homem, em trazer julgamento sobre nós, mas ele fala que isso não agrada ao Senhor, não é de bom grado que ele entristece os filhos dos homens. Então ele fala, as misericórdias são as causas de não sermos consumidos. E ele fala, espera no Senhor, porque o Senhor ainda vai restaurar. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a sua grandeza, das suas misericórdias. Amém? Então, ainda que nós estejamos passando por um momento difícil, de tribulação, que Deus esteja nos julgando, ainda que nós estejamos passando por provas, Deus é misericordioso e Deus é soberano. Então, alguma coisa vai acontecer, em algum momento Deus vai agir com misericórdia sobre nós, vai nos trazer a graça dele, vai nos renovar e vai nos restaurar. Então ele fala dessa esperança, nós estamos sofrendo, o povo de Judá, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por humilhação, vocês estão sendo tirados dos seus lares, vocês estão sendo levados para outra terra como ninguém, mas Deus vai restaurar a nossa terra. Fiquem tranquilos, Deus vai restaurar a nossa nação. Olha essa mensagem de esperança, gente. Eu imagino os judeus, o mais perto que a gente tem disso são os judeus sendo levados para o campo de concentração, né? E aí você imagina aqueles judeus sendo levados para campo de concentração e trabalhando e morrendo de fome, não sei o quê, e você saber da soberania de Deus, que Deus ainda traria eles para um lugar que Deus ainda tem promessa para eles, né? Vai se cumprir depois da volta de Cristo, mas Deus ainda tem promessa para o povo de Jerusalém ainda hoje. E aí ele fala dessas três coisas.
Então ele fala que os 5 capítulos de Lamentações compreendem 5 poemas distintos. Esses poemas são lamentos que estão presentes também em outros livros do Antigo Testamento, principalmente em Salmos. Em Salmos nós também temos capítulos de lamento. Né, o salmista Davi e outros salmistas também lamentavam muito, colocavam o coração deles para fora diante de Deus, né? Os lamentos, tanto da comunidade quanto do indivíduo, apresentam certas características típicas. Eles falam de queixa sobre a adversidade, confissão de confiança, súplica por livramento e confiança na resposta de Deus, com frequência incluindo a certeza de que os inimigos e perseguidores iriam, por sua vez, defrontar-se com a ira de Deus. Lamentações exibe essas características comuns, mas inclui também outras variações. Então ele faz ele mostra bastante essa coisa de nós estamos sofrendo, nós estamos sob o julgamento de Deus, mas Deus vai trazer restauração a nós. Deus vai nos restaurar. E ele fala que Lamentações aponta de diversas maneiras importantes para além da situação do exílio para Cristo. Ele aponta para Cristo também. Em sua humilhação, Jesus sofreu um tipo de exílio em razão da sua expiação substitutiva pelo povo de Deus. Jesus, primeiramente, ele foi tirado da presença de Deus, né, materialmente. Ele veio à terra, né, ele não estava mais no céu com Deus, ele veio à terra. Então ele já é um tipo de exílio, mas quando ele estava lá no Gólgota, quando ele estava sofrendo, quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Lá ele sofreu um exílio, uma separação de Deus, né, uma separação real de Deus. E lá ele realmente ficou sozinho por aquele tempo, porque ele estava carregando o pecado do povo. Né? O pecado, ele traz esse exílio de Deus, ele traz essa separação de Deus. Então Jesus, ele sofreu por nós, ele foi exilado do próprio Pai, ele foi tirado da presença do próprio Pai por causa dos nossos pecados. Então o livro, ele também pode apontar para isso. Olha, quando tem pecado, há um exílio da presença de Deus, há um exílio do lugar em que Deus nos colocou. Tá? E aí ele fala, nos dias anteriores ao seu próprio grito de abandono, como parte do seu sofrimento redentor, Jesus pronunciou o seu lamento pessoal sobre Jerusalém. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar com a galinha junto aos seus pintinhos embaixo das suas asas. Jesus também lamenta sobre Jerusalém, né? E ele fala dessa rebeldia do povo de Deus, que o povo estava sendo rebelde à palavra de Deus, o povo estava... Jesus estava pregando e o povo não estava ouvindo, o povo não estava obedecendo a palavra de Deus, né? Jesus lamenta sobre Jerusalém também. A exaltação de Cristo deu início ao fim do sofrimento do povo de Deus. Então, quando Cristo foi ressurreto, quando Cristo foi ressuscitado, começou o fim do sofrimento do povo de Deus. Por quê, gente? Porque lá foi a vitória final sobre a morte. Foi a vitória final sobre o inimigo de Deus. Jesus, ele venceu definitivamente todos os inimigos de Deus, né? O diabo, os potestades, o inferno, foram todos vencidos por causa da obra de Deus. Ele assumiu o seu trono e continuará a reinar, subjugando finalmente todos os seus inimigos. Lamentações também proporciona aos seguidores de Cristo um meio de expressar os seus próprios lamentos sobre as condições de vida do povo de Deus no presente. Embora Cristo tenha inaugurado o reino de Deus e a exaltação do povo de Deus, a igreja continua a sofrer privação e exílio. Lamentações afirma que num mundo de dor e injustiça, Deus ainda é bom e que um dia Ele trará toda a bondade para os que esperam por Ele. Eu vou ler esse trecho de novo. Lamentações afirma que num mundo de dor e injustiça, Deus ainda é bom e que um dia Ele trará toda a bondade para os que esperam por Ele. Amém? Então hoje a gente vai encerrar por aqui. Hoje foi mais curtinho, porque o livro é bem curtinho mesmo. Então,
Deus ainda é bom, mesmo que nós estejamos no mundo mal, no mundo de dor, no mundo de injustiça, Deus é bom e um dia, naquele dia, Deus ainda trará bondade, justiça para aqueles que esperam nele. Para aqueles que estiverem em Cristo, Deus ainda trará justiça, Deus ainda manifestará sua bondade lá no fim. Mesmo que nós vivamos nesse mundo injusto, mesmo que nós passemos por dificuldades, por tribulações, Deus ainda é bom e soberano e Deus ainda guarda para nós um dia de justiça, né? Um dia de bondade. Vamos fechar a nossa aula de hoje com uma leitura de uma oração. Uma oração do livro O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. E a oração que a gente vai ler hoje, a meditação de hoje, vai ser Graça nas Provações. Pai de misericórdias, ouve-me por amor de Jesus Cristo, sou pecador mesmo quando estou mais próximo de ti. Só por tua misericórdia é que há muito não pereci. Tua graça me trouxe fé na cruz, pela qual me reconciliaste contigo e te reconciliaste comigo, atraindo-me pelo teu grande amor, considerando-me inocente em Cristo, ainda que culpado em mim mesmo. Doador de todas as graças, busco em ti a força para mantê-las em mim, pois é difícil praticar aquilo em que creio. Fortalece-me contra as tentações. Meu coração é fonte inexaurível de pecado, rio de corrupção desde a infância, fluindo em cada padrão de comportamento. Tu me despojaste dos meios nos quais eu confiava, e não tenho força alguma senão em ti. Tu somente podes refrear os meus maus caminhos, mas sem a tua graça a sustentar-me, eu caio. Os dardos de Satanás rapidamente me inflamam, e o escudo que devia apagá-los facilmente cai da minha mão. Fortalece-me contra os seus ardis e assaltos. Mantém-me consciente das minhas fraquezas e da minha dependência da tua força. Que cada provação me ensine mais da tua paz e mais do teu amor. Teu Santo Espírito é dado para aumentar as tuas graças, e não posso preservá-la ou crescer nelas a menos que Ele continuamente em mim trabalhe. Possa Ele confirmar a minha confiança no auxílio que prometes e permite-me andar em humildade e dependência de Ti, por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma oração forte, né, gente? Amém, gente? Então a gente fica por aqui. Como eu sempre falo, sugestões, perguntas, dúvidas, não sei, comentários, deixem nos comentários, compartilhem com seus amigos, com pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa palavra de incentivo, de que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, nas provações, tá? E hoje, para quem é da igreja, 5 horas nós temos culto e 7 horas da noite também. E é isso, fiquem com Deus, tenham um bom dia, obrigado pela presença de vocês, espero que tenha sido de ajuda, auxílio, e qualquer dúvida vocês podem entrar comigo, em contato comigo pelos comentários, mandar mensagem no meu direct, no direct da igreja, a gente vai te responder conforme a gente puder, tá bom? Eu vou encerrar a live agora, e fiquem com Deus, bom domingo para vocês, domingo ensolarado, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem na paz, irmãos.